a paz do Senhor. Amém. Deus está neste... Nossa, mas para quem está dizendo que Deus está neste lugar, o negócio ficou muito ruim. Deus está neste lugar. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou começar já, que a hora já vai acelerando ali. E eu quero lhe fazer uma pergunta. O que as pessoas dizem a seu respeito? A respeito do seu caráter? O que as pessoas dizem no seu trabalho? O que as pessoas dizem no meio da sua família? Entre os seus amigos? O que é você? Quem é você? As pessoas podem dizer que é alguém confiável, é alguém autêntico, verdadeiro, responsável, de palavra. O que dizem a seu respeito? E aí, além e muito mais importante do que as pessoas dizem, o que Jesus diz a seu respeito? O que Deus olha para mim, o que Ele vê? Quem sou eu diante de Deus? Irmãos, o sistema, e mais do que nunca a gente viu, né, essa semana, o fruto, o resultado do sistema que domina, que governa, que impera no mundo. É um sistema de trevas, é um sistema de engano, é um sistema de destruição, é um sistema de intriga, de imoralidade, de sensualidade exacerbada. A gente olhando para o sistema, não tem nada que nós possamos falar assim, olha, isso aqui eu consigo trazer para a minha vida. O sistema que impera, que governa, é de trevas. E infelizmente, com aquilo que o mundo trabalha, muitas pessoas dentro da igreja têm sido seduzidas e atraídas por este governo, por este sistema. E aí, eu quero lhe perguntar mais uma pergunta, são algumas hoje, tá? Qual a fonte que você tem bebido para fazer e viver de maneira correta? Qual é a fonte? O que você tem colocado para dentro do seu coração, da sua mente, da sua vida, que faz a gente entender esse sistema e não querer viver nele? E escolher falar para Deus, Senhor, isso não é para mim. Leiamos João capítulo 8, versículos 31 e 32. Eu sei que você sabe de cor. Você vai ter certeza que você sabe de cor. 31 e 32 que nos diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, a igreja: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode repetir? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Jesus está diante de um número grande de judeus. E junto dos judeus, aquele povinho perigoso, ardiloso, né? Louco para pegar ele numa cilada, louco para colocar ele numa armadilha, que eram os escribas, os fariseus, os saduceus. Essa turma, elas não acompanhavam Jesus pelo que ele estava fazendo, eles estavam para lhe armar ciladas, para ver aquilo que ele ia fazer e onde eles podiam falar: opa, agora a gente conseguiu uma brecha para acabar com ele. O início do capítulo 8, ele vai falar especificamente do hino que nós cantamos agora no louvor. Quem é esse que não me acusou, mas que me amou? Jesus está vindo desse discurso. A mulher que foi pega em adultério. E é interessante que quando nós lemos Levítico e Deuteronômio,
A Bíblia vai dizer que o homem e a mulher eram apedrejados. Homem e mulher. E o que eles fazem? Eles levam só a mulher. Eles levam só ela. Para ver se Jesus, o que ele vai fazer? E aí, Jesus vai então falar aquela frase, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Cara, foi pego, ok, mas ele, eu não estou tirando a culpa dela, nada não. Mas vamos lá, quem não tem pecado? Jesus sempre, irmãos, ele nos traz a uma reflexão. O evangelho não é para simplesmente ser ouvido e joga para lá. Não, eu preciso ouvir, meditar e praticar. Não é simplesmente estar aqui, entrou por aqui e saiu e foi, né? Mas ele é para ser vivido. E Jesus sempre provocou naqueles que lhe ouviam interrogações. O que você está fazendo com esse ensinamento? E aí, o que nós temos feito com tudo que temos recebido do Senhor? Então Jesus, quando todos vão se retirando, aqueles que trouxeram, né, Jesus então vai dizer para aquela mulher, então nem eu te condeno. Vai, mas ele deixa uma observação. Vai e não peques mais. Não peques mais. Né? A gente pode cair num erro, sim, mas repetir o erro, não. Nossa referência, nosso exemplo disso na Bíblia é do próprio Davi, rei Davi, que a gente não vê ele recorrendo aos mesmos erros. Ele errava, mas aquilo ele não cometia mais. E nós precisamos ser assim. Jesus vai deixar uma advertência para aquela mulher. Olha, você foi pega, a situação foi essa, você podia ter morrido agora, mas olha só, vai, eu não vou te condenar. Você vai, eu te perdoo, mas não peca mais. Muda de vida, muda a rota, muda o sentido, né? E aí, o versículo 31 vai dizer que ele continua o seu discurso. Ele continua falando com estes judeus que criam nele. Muita gente foi embora. Ficou ali pessoas que queriam ouvi-lo, que queriam aprender alguma coisa. E aí, ele vai e começa a discursar. E a palavra é: hoje, você crê em Cristo Jesus? Você está com Ele, caminhando com Ele, você está perto dEle. Você está buscando pelo que Ele tem para lhe dar, ou por quem Ele é e por que Ele fez? Se eu estou caminhando com Jesus apenas pelo que Ele pode me dar, eu sou miserável. Miserável. Porque o que Ele precisava fazer por mim e para mim, pela minha vida, Ele já fez. Então, você está disposto a abrir mão de tudo por Ele? Tem deixado Ele entrar naquelas áreas da sua vida que precisam ser transformadas e libertas? Deuteronômio, dos versículos, 31 ao 59 de todo o capítulo 8, Jesus vai falar sobre libertação, mas ele vai enfatizar uma palavra em posições verbais diferentes, mas a mesma palavra. Ele vai empregar verdade, verdadeiro e verdadeiramente. Do 31 até o 59, ele vai usar essa expressão repetidamente. E sempre que Jesus repete alguma coisa, ele quer nos ensinar. E ele vai falar toda essa película, todo esse texto sobre verdade. Sobre verdade. Jesus está nos transmitindo valores e um estilo de vida que nos aproxima dele. Nós temos ouvido a palavra? Nós temos vivido a palavra? Ela tem me transformado e me identificado? Ela tem mudado a minha conduta? O meu estilo de vida tem sido transformado? Tem sido ajustado em conformidade com a palavra? Romanos, irmãos, é tão sério. Romanos capítulo 1 é um texto que é
muita gente combate nas redes sociais. Eu já vi algumas conversas, alguns debates calorosos em cima desse texto. Mas do versículos 21 ao 25, o apóstolo Paulo está apresentando qual é o padrão que governa o mundo. Qual o padrão que governa o mundo? Imoralidade, pecado. E aí, o versículo principal vai dizer assim, é o 21. Bota no 21, 25 para mim, por favor. Romanos 1, 25. Toda a igreja. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha o grande problema do sistema que governa o mundo: mudar a verdade de Deus em mentira. Irmãos, mudar a verdade de Deus em mentira é um pecado. É muito sério. E nós precisamos acordar, porque a gente vai concordando com uma coisa, com mais uma, com mais uma, com mais uma, e quando vê, a gente está vivendo esse sistema deturpado. A palavra vai dizer assim para mim: faça isto. O mundo vai dizer o quê? O mundo vai dizer o quê? Ah, tá certo, obedece a palavra. É isso mesmo. É isso que ele vai dizer? Não faça. Não faça. Você é louco, vai fazer isso para quê? O mundo vai dizer assim, olha, venha. A palavra vai dizer o que para mim? Lá não é o seu lugar. Para onde a gente tem ido? Quando Deus está falando, lá não é mais o seu lugar. Eu já te tirei de lá. Por que você está voltando para lá? Por que voltar para aquele lugar? O mundo diz, se libera. A palavra me diz o quê? Se guarde. Meninas, não se libera não, tá? A palavra diz que a gente precisa se guardar. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é exposição, não. Você é morada do Espírito Santo. Se guarda. Se guarda. Jovem, se guarde. Rapaz e moça, homem e mulher, se guarde. Não se libera, não. Não é isso que Deus tem para minha, nem para a sua vida. O mundo diz, veja. A palavra me diz, não coloque coisa imunda diante dos seus olhos. O que nós temos colocado para dentro de nós? É isso que está nos transformando. São essas conformidades que vão abrindo legalidades no mundo espiritual para o diabo entrar. Eu vou abrindo portinhas muito pequenas. Quem viu Alice no País das Maravilhas? A portinha não era um portal. Era uma portinha pequenininha. E ela vai descendo e entra lá naquela portinha. É assim. A gente vai descendo, a gente vai se igualando, a gente vai se comparando, a gente vai concordando, e quando vê, a gente está entrando naquela portinha. E depois que entra, irmãos, para voltar. Lembra da Alice para sair daquele lugar? A luta é muito séria. Inversão. É com isso que o inimigo trabalha. E é isso que nós temos como igreja, como crentes no Senhor, muitas vezes, aceitado e vivido. Inversão. É o filho que não respeita o pai. É o filho que manda do pai. A autoridade dos pais, irmãos, acabou. O filho dita o que ele quer. O filho dita aonde ele quer ir, com quem ele quer ir, a roupa que ele quer vestir, a loja que ele quer que compre a roupa, o vestido, o sapato. E às vezes o pai não tem e vai se endividar, entrar numa rotina desenfreada de cartão de crédito, porque o meu bebê precisa daquilo, tadinho, senão ele vai se sentir deslocado. Eu cresci
eu cresci sendo diferente de todo mundo. A escola baixou um decreto, isso eu estudava aqui, no Manuel Cícero. A escola baixou uma ordem, porque todas as meninas queriam ir subir na saia, né? E dobrava, e dobrava, e dobrava. E ela ia subindo. Aí estava aqui, e aí a diretora ficava, gente, ela era desse tamanho, uma mulherona, grandalhona. E ela ficava, desce, sai. Até que ela cansou e falou, ó, só de calça comprida. Mas a gente veio de uma igreja que não podia usar calça comprida. Meu pai ainda não tinha compreensão que podia usar. Então nós não usávamos calça comprida de jeito nenhum. Podia estar o frio que fosse. A gente ia de meia calça grossa, mas ia para a escola. Ninguém faltou nada, deixou de fazer nada por causa da roupa. E aí a diretora falou que tinha que entrar de calça. Não vai entrar. Vocês não vão de calça para a escola. E eu, graças a Deus, porque ela era muito feia. Aquelas calças de tergal horrorosa. Gente, aquele conguinho azul, pelo amor de Deus, aquilo era o terror. Nem eu queria usar aquilo. Mas não era calça jeans. Ninguém podia usar calça jeans. Era calça de tergal, todo mundo igual. Aí eu falei, e agora? Pai, ela falou que tem que ir. Ele foi lá na escola. Não vai usar. Meus filhos não vão usar. Minhas filhas não vão usar. E não usamos, irmão. Não usamos. E ninguém perdeu o ano, perdeu a escola. Ninguém, nada. Mas hoje a gente vai, deixa. Aí eu acostumo meu filho usar a roupa que ele quiser. E quando cresce, eu quero que ele mude o comportamento. Não rola. Quem dita? São coisas que a gente vai abrindo portas. E chega uma hora que a gente não consegue mais fechá-las. Então o sistema do mundo, ele nos leva para a morte, para a destruição. O fruto, o resultado, a gente viu escancarado essa semana. O efeito do pecado é morte. Morte. Então, se o mundo trabalha com a inversão, com o que Deus trabalha? Deus trabalha com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso, irmãos. A minha vida, a sua vida está pautada, regrada pela verdade, pela palavra. Jesus é a verdade. Efésios capítulo 4, por favor, versículos 21. Quando conhecemos a verdade, somos transformados por ela, fortalecidos nela, libertos por ela, edificados nela. Eu quero me parecer com ela, eu quero obedecê-la. Será que, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade como está a verdade, em Jesus? Até o 25. Que quanto ao trato passado, vos o quê? Despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, da inversão, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em repete, verdade, justiça, santidade. 25, pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como então, irmãos, essa nova natureza, esse novo homem da verdade, da justiça, da santidade, abrir os lábios, que abre para adorar a Deus e falar mentiras e enganos, e viver mentiras e enganos, e acreditar nas suas mentiras e enganos? Tiago 5,12 diz que o meu sim precisa ser sim. Não é? É sim. Não irmão, o meu sim precisa valer sim. E acabou. Eu não deixo sombra de variação. O meu sim é um sim. E quando eu digo não, é não. E pronto. Ninguém precisa ir em cartório, registrar o que eu falei, porque a minha palavra tem valor. Tem peso, tem autoridade. Então, o Senhor trabalha com isso. E sabe qual o perigo dessa inverdade, dessa inversão? A Bíblia diz que se o meu sim não é sim, o meu não é não, eu estou caindo,
em condenação. Quando em condenação, se não há verdade na minha vida, se não há verdade na minha palavra, se não há verdade no meu testemunho, eu mesmo estou me colocando numa condição de condenação, de cair em condenação. Então, qual a área da sua vida que precisa hoje ter um encontro com a verdade que liberta? Aquele que sonda a mente e o coração, ele vê verdade em você? Segundo, Deus trabalha com a verdade, Deus trabalha com a santidade. Santidade, sabe o que é? Padrão moral de Deus. A vontade de Deus sempre foi estabelecer uma relação sincera de amor. Um relacionamento saudável, de adoração entre a sua maior da criação, que é o quê? O ser humano. Então é criatura e criador, em conformidade, em diálogo, em comunhão. Para que essa comunhão aconteça, é necessário que o homem se separe de toda imundície contaminadora. Quanto mais progredimos no processo de santificação, mais próximos de Deus nós desejamos estar. Quanto mais eu me santifico, mais eu quero de Deus. Quanto mais eu me santifico, mais eu sinto a presença de Deus. Quanto mais eu me santifico, mais à vontade eu fico na presença de Deus, mais eu quero me parecer com Ele. É automático. 1 João 3,3 diz que todo aquele que nele tem essa confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Confiança em quê? O texto de 1 João vai falar sobre que Jesus vai voltar, ressurreição, seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é, o veremos, os nossos corpos serão transformados como Ele é. Então, para eu me encontrar com o Senhor, eu preciso me santificar a cada dia mais. Não podemos brincar com a santidade de Deus, porque o preço que se paga é alto demais. Precisamos buscar a santificação diariamente. Lá em Ezequiel capítulo 38, na profecia para Gog, Deus vai dizer que Ele vai reivindicar a santidade dEle. Irmãos, eu vou chegar diante de Deus. Vamos lá, Vânia, o que você fez com a minha santidade? Você profanou a minha santidade? Quando eu faço alguma coisa errada, eu estou profanando a santidade de Deus, e isso é muito sério. E Ele vai cobrar, Ele vai reivindicar a santidade, porque ela é dele. Deus trabalha com verdade, santidade e justiça. Além de justo, Ele é o justificador da sua igreja, do seu povo. Se hoje estamos aqui, se hoje vamos participar da mesa do Senhor, é porque Ele nos justificou, Ele nos limpou, levou sobre si a nossa culpa. Quando eu escolho viver no regime do mundo, sabe o que acontece? Ele me deixa viver as consequências e receber as consequências dessa escolha, que é morte, destruição, doenças, dores. Irmãos, um adultério traz consequências seríssimas. O pecado traz consequências seríssimas. Rebeldia contra Deus traz consequências seríssimas. Então não podemos brincar, porque Cristo já pagou. Mas Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. E se precisar pagar nessa carne, as consequências virão. Então precisamos ter cuidado. Não pense que Deus está indiferente às injustiças humanas. Muito pelo contrário. Romanos 1,18 diz que do céu é manifestada a ira de Deus contra toda impiedade, injustiça humana, que detém a verdade em injustiça. Irmãos, Deus está vendo tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Então precisamos olhar. Ele está vendo toda a injustiça. A gente fala muito isso, né? Cada vez mais eu vejo as pessoas inquietas. Deus não está vendo, Deus não está vendo, Deus não está vendo. Ele está vendo sim. E Ele vai cobrar. Quanto mais longe da palavra, mais suscetível ao pecado nós ficamos. Então recorra à misericórdia e graça do Senhor. E por fim, Ele trabalha com o amor. Verdade, santidade, justiça e amor. É com isso que o Senhor trabalha. Amor é a expressão máxima de Deus, a ponto de entregar o próprio Filho em sacrifício.
O amor veio a nós, reconciliou-nos com o Pai, nos deu vida eterna, nos fez filhos, nos libertou do poder do pecado. Somos novas criaturas, somos livres para fazer a escolha certa e decidir não viver no sistema do mundo. De que maneira temos retribuído o amor de Deus por nós? Ele ainda precisa provar alguma coisa para você? Deus ainda precisa, eu só vou fazer isso se Deus fizer assim. Se Deus não faz, eu também não faço. Se Ele não me der, eu também não dou. Se Ele não abre, eu também não abro. Se Ele não sei o que, eu também não. Irmãos, isso é coisa de criança. Não estamos mais no tempo de criança. O Senhor não vai levar uma criança. Ele não vai casar com criança. Ele vai casar com uma igreja madura, adulta, comprometida com Ele. Não dá mais tempo da gente ficar negociando. Deus não trabalha com isso. Ele trabalha com verdade. É sim. Vai fazer? Tudo tem uma consequência. Eis que hoje te ponho diante de você bênção e maldição. Bênção se ouvirdes os mandamentos do Senhor, e maldição se não ouvirdes. E no versículo 32 de Deuteronômio 11, ele vai dizer: tente cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que hoje vos proponho. Queridos, nosso Deus é santo, verdadeiro, justo, cheio de amor. A mesa dele é santa, verdadeira, justa, cheia de amor. Jesus está voltando e vai levar uma igreja santa, que vive a verdade, que é justa e que é cheia de amor. Cheia de amor. Esse amor que lança fora todo o medo e nos faz viver uma vida plena com Ele. Consagre a sua vida, consagre a sua casa, consagre seus relacionamentos, consagre o seu trabalho, suas amizades, consagre tudo ao Senhor. E você vai viver coisas extraordinárias com Ele. Amém. Mas lembre-se, a gente quer as bênçãos, a gente quer todas as promessas, a gente quer que Ele cumpra todas as coisas, mas tem uma advertência. Não brinque com a santidade de Deus, não brinque com a verdade de Deus. Ele é justo e santo. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe. Glória a Deus.